Olá pessoal, o professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse vídeo, num corte da mecânica clássica, nós vamos tratar sobre o problema de uma partícula massiva, né, sob a ação de um campo central. Então, o campo de forças que rege a dinâmica desse problema, ele aponta sempre, fixado um ponto no espaço, né, a força aponta sempre para esse ponto. E a componente da força nessa direção depende da distância, então, da partícula a esse ponto fixo. Nós vamos ver quais são as consequências disso, em particular tem conservação do momento angular, que por sua vez implica que o movimento se dá sempre num plano. E aí, a partir daí, nós construímos então as equações de movimento usando coordenadas polares nesse plano específico onde a partícula está restrita. Lembrando, pessoal, que nesses vídeos que são um pouquinho mais longos, eu faço a divisão por capítulos. Você pode acompanhar, assistir trechos mais curtos do vídeo e voltar na parte onde você parou, basta acompanhar ali na descrição. Então vamos lá, hoje é dia 26 de janeiro, e aí então o nosso tópico vai ser movimento de uma partícula em um campo central. Eu vou usar aqui a palavra campo central num sentido um pouco mais amplo. A gente pode pensar tanto com o potencial, tanto o campo escalar que está ligado com o potencial, como com o campo escalar, então vou escrever aqui, pode estar ligado com o potencial, né, que é essa partícula. Vou colocar aqui então uma partícula massiva também, vamos usar a massa m para a nossa partícula, m minúsculo. E quando a gente fala campo, claro que você pensa em dois tipos possíveis, né, para a descrição do movimento da sua partícula, seja aí o campo escalar, que está associado aí com o potencial que essa partícula sente, ou com o campo de forças, que é um campo vetorial. Então vou escrever assim. E claro que essas duas expressões estão conectadas, nós já sabemos como, né? Você sabe então que força ela pode ser escrita em princípio como menos o gradiente do potencial, ou equivalentemente você consegue, então dado um você acha outro, ou vice-versa, né? Você consegue escrever diferença de potencial é menos a integral, né? Para ir de um ponto ao outro, vamos chamar assim. Então a diferença de potencial aqui entre os pontos A e B, isso vai ser igual a integral de caminho da nossa força por qualquer caminho, né? Então, a existência do potencial está ligado diretamente com a independência do caminho. A palavra central é nova aqui nesse contexto e ela significa, gente, que a nossa força está apontada sempre para um ponto fixo, específico. Então, onde quer que sua partícula esteja, então imagina, vamos começar a fixar a nossa notação. Onde quer que nossa partícula esteja, a força aponta sempre para um ponto fixo no espaço. Então vamos fixar esse ponto aqui. E aí, naturalmente, eu vou ajustar coordenadas para que essa minha partícula, para que esse movimento possa ser descrito em função de coordenadas que simplificam a descrição do nosso problema. Então, esse ponto específico para que a força sempre aponta, eu vou escolher como origem do meu sistema de coordenadas. Então, x, y, z, por exemplo, aqui. E aí, se sua partícula tiver num ponto qualquer aqui do espaço, como já sabemos, olha, aí eu vou usar o vetor de posição dessa nossa partícula, vou chamar de R, e aí a força, por sua vez, vai sempre apontar para aquele ponto específico ali. F, que depende de R, e aponta explicitamente para aquele ponto que eu estou chamando de origem, né? A gente vai escrever, então, no caso geral, que essa força a que minha partícula está submetida tem a seguinte cara, ela vai ter uma componente, isso está ligado diretamente com a própria definição da nossa força ser central, então ela tem uma componente que eu vou usar F minúsculo, que depende da distância à origem, que a gente escolheu como origem, apontado numa direção R chapéu. O Fzinho aqui, ele não é módulo da força, e sim componente da força na direção radial. Então pode ser tanto positivo quanto negativo. Claro que nesse caso particular aqui, como a gente está escolhendo esse ponto, claro que essa componente vai ser negativa, porque aí a força vai ser, ela fixa aqui a ser apontada para esse ponto, né, específico. Claro que esse aqui poderia ser positivo se eu tivesse escolhido, por exemplo, a origem em outro ponto, né, se eu tivesse escolhido, por exemplo, digamos, a origem do meu sistema de coordenadas aqui, por exemplo, claro que a componente dessa força, uma certa direção específica aqui, poderia ter ser positiva, né? Ou se a gente escolhesse, por exemplo, a origem, digamos, vamos traçar uma retinha aqui assim, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Aí a sua força que aponta sempre para esse ponto aqui, que foi escolhido como origem, poderia não ter sido, né, como nesse outro caso, é claro que aquela componente vai ser positiva, uma vez que a força aponta sempre
para esse ponto fixo aqui. E aí, essa vai ser a nossa descrição geral. Como eu estou querendo tratar, claro, de segunda lei de Newton, o que a gente vai ter que fazer vai ser escrever, então, massa da nossa partícula, né? Está aqui a nossa partícula massiva, vezes aceleração, igual exatamente à força. Isso igual F de R vezes R chapéu. Essa vai ser, em princípio, a equação diferencial que a gente vai tentar usar para descrever o nosso problema. Antes, contudo, dá para a gente extrair alguma informação a mais aqui. Vamos tentar dar uma olhadinha, gente, para qual é a cara do momento angular da nossa partícula em relação a esse ponto, que é aquele ponto onde a força aponta. Quanto é que vale esse momento angular aqui? Vamos escrever, olha. Esse momento angular, por definição, ele vale R, produto vetorial, com o momento linear da nossa partícula, né, que é o P. Ou com mais detalhes, esse Pzinho aqui, que é o nosso momento linear, ele pode ser escrito como massa vezes velocidade da nossa partícula. E aí o produto vetorial ele é linear, no sentido de que eu posso extrair essas constantes, então eu consigo escrever aqui m r vezes v. Então aparece aí uma expressão bonitinha. E aí eu gostaria de tentar calcular quanto vale a taxa de variação do momento angular com o passar do tempo, nesse caso específico em que a minha partícula está sob a ação de um potencial central. Então, esse vai ser o primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui, um dos primeiros resultados que a gente precisa. Então, o primeiro vai ser o seguinte, vamos ver quanto vale o momento angular no caso de uma partícula sob a ação de um potencial central. Pergunta, essa derivada do produto aqui, ela pode ser aplicada quando a gente tem um produto vetorial? Então vamos lá, eu vou fazer essa conta. Vou aproveitar que a gente já começou, já discutiu em algum momento por aí, o produto, a componente do produto vetorial, componente I desse vetor aqui, ela pode ser escrita, como já sabemos, como um epsilon I JK vezes componente RJ, componente PK. A gente já viu aí que esse aqui é aquele símbolo, então, de Levi-Civita. A gente já viu que o produto vetorial ele pode ser escrito a partir dessa combinação, né? Então, quando você coloca o componente 1 aqui, fixa 1, somatório em J e K, e aí aparecem lá as componentes R2P3 menos R3P2, por exemplo, e aí assim sucessivamente. Então, se você olhar para essa expressão agora, você pode tomar essa derivada aqui. Aí você fica com DLI dt. Se você se lembrar que agora essas componentes R, I, J e PK aqui, lembra que I, J, K correm valores 1, 2, 3 correspondendo a X, Y e Z, né, nessa ordem, né, respectivamente. Então agora o que eu tenho aqui são produtos de funções. Tipo, componente X com, digamos, X, que é o próprio X, né, com o componente, digamos, Y do P. Então seria um XPX menos YP, ao contrário, né, XPY menos YPX, por exemplo. E aí essas são funções do tempo e elas podem ser decompostas, então, usando a regra da cadeia, você consegue quebrar as duas em derivada da primeira vezes a segunda, mais primeira vezes derivada da segunda. Como esses epsilon e jk aqui são constantes, eles saem da derivada e quando você deriva, vale de fato essa regrinha. Então, seria aqui um VJ PK mais RJ dPK dt. Aqui eu já derivei, né? O R virou velocidade, né? Ou seja, agora você quebra, né, essa expressão em duas aí. Então aí você fica com epsilon IJK VJ PK mais RJ. Opa, faltou o epsilon aqui na frente. Estou escrevendo assim, distribuindo, só para ficar claro qual é o nosso resultado, né? Então, aqui por sua vez é o próprio produto vetorial do R, do V vezes P, e aqui é o próprio produto vetorial do R vezes dp dt. Então, de fato, vale a regra. Olha só a soma aqui onde apareceu. Então, com certeza, a gente pode escrever assim. A gente vai ficar, então, com... Eu vou colocar o... Acho que nem precisa deixar explicitamente o M aqui de fora. Vamos escrever R vezes P mesmo. Então, a gente fica com a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira
vezes derivada da segunda, mais, vejamos, olha, isso por sua vez é igual a quanto? Primeira coisa, quanto vale esse primeiro produto vetorial aqui, gente? 0, né? Por quê? Porque aí o momento ele tá no mesmo sentido de v. Isso. Então, o momento, ele nada mais é do que massa vezes velocidade, né? Então, são dois vetores paralelos. O produto vetorial entre os dois é 0. Por quê? Mais uma pergunta, né? Pela aquela, né, do norma de um, norma do outro, vezes o seno entre eles. Isso. Mas aí, então, você está me dizendo que se a norma de um vetor for 0, isso implica que o vetor é 0? É isso que você está me dizendo, não é isso? Não, tô falando que quando o seno entre eles for 0 ou 180, o produto vetorial vai ser 0. Não, porque o que você está fazendo é o seguinte, você me disse assim, o módulo do produto vetorial é igual a módulo do primeiro, foi isso que você usou. Ah, sim. Módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Vamos chamar de θ aqui, por exemplo. Sim. Aí você me disse, ó, o seno dos dois vetores paralelos, né, que seja 0 ou 180, tanto faz, aqui no caso eles são, o ângulo é 0 porque a massa é positiva, né? Então você está pegando um vetor paralelo ao outro, os dois apontados na mesma direção. De fato aqui então, esse termo vale 0, então você consegue concluir que a norma é igual a 0. Aí a norma ser igual a 0 implica que o vetor é o vetor nulo? Sim, implica. Isso é uma própria propriedade da norma. Se o vetor for nulo, se a norma for nula, então o vetor nulo e vale a volta também, né? O vetor nulo tem norma 0. E você consegue também enxergar esse resultado mais ou menos de forma simples, pensando que a norma, eu vou pegar o quadrado, ela vale componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado mais componente z ao quadrado. E para isso aqui dar 0, quando você está somando três termos não negativos, eles podem ser ou 0 ou positivos, porque o nosso espaço é real, você não tem números complexos aqui para ter que se preocupar com o quadrado ser negativo. Isso aqui só vai acontecer quando as três componentes forem nulas. Ah, sim. Certo? Então tem muitos Entendi. detalhes aqui, né? Às vezes a gente passa batido, mas tem que prestar atenção com calma aí. E, gente, então beleza, matamos esse primeiro fator. E o segundo, vale quanto? Vou escrever com mais detalhes aqui. O segundo vale R vezes dp/dt. Mas dp/dt pode ser, é uma outra maneira da gente escrever a segunda lei de Newton, né? A gente pode escrever como massa vezes aceleração ou taxa de variação do momento linear com o passar do tempo. Então o que aparece aqui é a própria força que a partícula sente. E aí, novamente, olha, eu vou colocar um parêntese aqui. Quanto vale esse produto vetorial? Pela mesma razão anterior, temos aqui vetores que são paralelos, né? Então isso aqui também vale 0. O resultado que a gente acabou de deduzir, mesmo sem conhecer a força, é que o momento angular para uma partícula sob a ação de força central, claro que a gente está usando então como referência o momento angular em relação àquele ponto para onde aponta a força, ele é uma constante no tempo. Ou seja, o momento angular para a nossa partícula é uma constante. Alguém lembra aí a origem da conservação do momento angular? A gente mostrou esse resultado há uns dias atrás. Alguém se lembra ou não? Olha, eu não estou lembrando, não, mas no caso seria simetria esférica? A palavra esférica pode ser boa para a gente usar aqui, mas no fundo ela estava ligado com simetria de rotação, né? Se você se lembra, a gente pegou um potencial V e pediu que esse potencial fosse conservado, fosse o mesmo quando nós girássemos, fizéssemos uma rotação do nosso sistema. E aí, de fato, esse potencial era o mesmo. E esse caso aqui é um caso típico. Por quê? Se a força, imagina que ela tem essa dependência aqui, a gente consegue imaginar quem é o nosso potencial. Ele deve ser alguma coisa do tipo a menos de constante, ele deve ser alguma coisa do tipo integral de f r' dr' num certo ponto r, vamos chamar assim. Então, no fundo, o que aparece aqui é uma função que depende explicitamente de r.
Você pode até colocar um R0 aqui de referência, né? Então essa função ela depende explicitamente da distância, né? A gente escreve V de R no caso geral, mas ela depende do próprio Rzinho. Mas R, no fundo, mede uma distância. Distância muda quando você roda? Não muda, né? E aí, então, a gente tem tipicamente potenciais que são invariantes por rotações. E aí isso implica, no fundo, um momento angular. Só que aqui a gente consegue ver explicitamente, né, essa conservação do momento angular, de fato, calculando a derivada temporal dessa expressão. Tá bom, gente? Então esse é o primeiro resultado. Agora, o que eu perguntaria para vocês é qual é a consequência física de você ter conservação do momento angular no caso de partícula sob ação de força central? Física barra geométrica, vamos chamar assim. Veja só que curioso, olha. Se você fixar aqui, por exemplo, o seu R, que seria então a posição da nossa partícula em relação a um certo ponto aqui, né, que a gente estava chamando de origem lá do nosso sistema de coordenadas, imagine que sua partícula vai descrever aí uma certa trajetória. Aí o momento angular a gente calcula fazendo R vezes P, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o meu P. Imagina que sua partícula tenha feito lá qualquer trajetória que a gente não sabe ainda qual é, mas a gente pode escrever assim. Esse aqui seria o nosso momento linear da partícula. E o que você faz é R vezes P. Nesse caso particular aqui, quando você faz o produto vetorial dos dois, seguindo aquela nossa regra do parafuso direito, o momento angular aponta nessa direção aqui. Certo? Imagine que isso seja, então, você tenha calculado esse momento angular num instante de tempo t qualquer aqui. Passado um certo intervalo de tempo, digamos que sua partícula tenha chegado para uma outra posição ali. Digamos que ela tenha vindo para cá, por exemplo. Esse aqui vai ser um R de t mais um certo intervalo de tempo ΔT. Aí o seu momento, por sua vez, também vai estar lá apontado, né, numa certa direção. A gente sabe que vetor velocidade ele é tangente à curva, né? Então aqui seria o seu P de t mais ΔT. E aí eu pergunto para vocês, quanto vale o momento angular nesse intervalo de tempo futuro que a gente tenha calculado aqui? Ele muda? Segundo os nossos cálculos, não, né? Ele não pode mudar. O L tem que ser constante. Então, o mesmo vetor de momento angular antes é o vetor de momento angular passado um certo intervalo de tempo. É o mesmo. Simplesmente porque a gente sabe que tem conservação. Aí agora, qual é a consequência? Eu estou tentando desenhar aqui para tentar meio que induzir a resposta, mas repare, quando você tem dois vetores, vocês concordam comigo que se você tem um vetor e outro, você consegue fixar um plano onde vivem esses dois vetores? Concordam? Sim. Ora, então fixado lá o R e o P, você tem um certo plano aqui onde sua partícula vivia, né? De fato um plano bidimensional mesmo, um plano, mas no sentido bidimensional mesmo. Com o passar do tempo, a sua partícula pode sair desse plano? Imagina que em vez dela ter seguido essa trajetória que eu tentei desenhar aqui, imagina que ela tenha feito alguma outra coisa aqui assim, olha, sei lá, num instante de tempo posterior aqui, suponha que ela tenha, sei lá, descido, saindo daquele plano. Quando ela sai do plano, imagina nesse ponto aqui, o vetor agora de posição está aqui para baixo, né? Eu não vou desenhar tudo para não contaminar muito o nosso desenho aqui, ficar muito impregnado, mas imagina que esse aqui seja o nosso vetor de posição, saindo lá da origem. O momento, por sua vez, vai estar apontado, tangente à nossa trajetória, e o momento angular, por sua vez, vai estar apontado aqui numa outra direção, né? Como se ela tivesse saído lá daquele plano. Pensa por exemplo, na moto se inclinando, né? Aí imagina, seu momento angular ele acaba desviando aqui assim, porque você está assumindo que sua partícula poderia, por absurdo, sair daquele plano. Se a sua partícula sai daquele plano, olha o que acontece com o momento angular. É o mesmo de antes? Não, né? Não. Então a partícula pode sair do plano? Também não. Também não.
Então, a linha de raciocínio aqui foi, se você assume que sua partícula pode sair do plano, o momento angular, então por absurdo que ela poderia sair desse plano, o momento angular muda, mas você sabe que ele não pode mudar, porque essa foi uma hipótese aqui nesse caso, né? No caso dessa nossa demonstração seria, o momento angular é constante. O que isso implica? Implica que a partícula fica presa no plano, porque, por absurdo, se ela pudesse sair do plano, o momento angular se alteraria. Uma espécie aqui de hipótese do terceiro excluído, né? Se vocês já deram uma estudadinha em lógica, você, assim, ou acontece uma coisa ou outra, né? Não tem como acontecer. Então a gente está assumindo aqui que ou a partícula fica no plano ou ela sai do plano. Se ela sair do plano, você quebra a sua hipótese inicial de conservação do próprio momento angular. Beleza? Então a gente acabou de descobrir que no caso particular em que sua partícula está sob a ação de força central, o momento angular, isso implica que o momento angular se conserva, e mais ainda, a conservação do momento angular, por sua vez, implica que sua partícula está presa a um plano, cujo vetor normal é descrito exatamente pelo momento angular. Então, o que nós vamos fazer? Com esses resultados em mãos, que são bem gerais agora a gente já pode começar a fixar a notação da nossa descrição. A descrição vai ser a seguinte, olha, eu já sei que o momento angular se conserva, eu vou escolher então, para a descrição do meu problema, a direção z do meu sistema de coordenadas coincidente com a própria direção do momento angular daquele problema específico, para facilitar as minhas contas. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai querer resolver o seguinte problema, né? Inicialmente ele já era lá massa vezes aceleração igual a força. Acontece que com uma sequência de passos aí, nós descobrimos que a partícula está presa a um plano, então a gente vai fixar a nossa força no plano, apontada por uma certa origem, e o momento angular vai sempre apontar numa direção que eu escolhi ser a direção z. Então, nesse sistema de coordenadas específico que nós vamos usar para a descrição do nosso problema, a gente vai chamar aqui, olha, aquele plano do próprio plano xy. E o momento angular, por sua vez, segundo as nossas contas, ele vai ser escrito como uma certa função do tempo constante, então não precisa escrever a dependência temporal, apontado na própria direção k. Certo? Então, cada vez que aparecer para a gente aqui L, você já entende que essa significa componente do momento angular na direção z que nós escolhemos. Então, agora o nosso problema fica resumido a esse aí, né? Olha só, a gente vai ter o seguinte, aqui seria uma continuação, né? A gente vai escrever o vetor de posição da nossa partícula, no caso geral agora, ele vai ser dado como x como função do tempo, apontado na direção y, mais y como função do tempo, apontado na direção j. Essa vai ser a descrição. Ela não tem componente k. Tá? A força, por sua vez, gente, a gente tinha escrito assim antes, né? Então, F, aqui a partícula está submetida, ela tem uma componente radial. Eu já estou usando aqui coordenadas no plano polares, para facilitar a minha descrição. Eu sei que a força tem que sempre apontar naquela direção. Então, existe um sistema de coordenadas adaptado ao nosso problema, né? Naturalmente adaptado ao nosso problema. E a relação entre x, y, r, aí no caso a gente vai usar o ângulo θ, né? Então o ângulo θ aqui vai ser aquele ângulo que o nosso vetor faz com o próprio eixo x. E aí a gente tem naturalmente aquela conexão entre x e y e r θ, né? Então a gente sabe que x é igual a um r cosseno θ e y, por sua vez, igual a um r seno de θ. Certo? Então a projeção do vetor na direção x, né? Dá para a gente a componente x, e isso é feito, lembrando que r é o próprio módulo desse vetor, a distância à origem. Quando você multiplica pelo cosseno, você ganha aquela projeção na direção x, e o seno a projeção na direção y. Perfeito, então construindo já aqui a nossa expressão. O que a gente tem que fazer agora, né? Então, veja, a gente vai trocar, né, de coordenadas, aquele parzinho x e y, ele vai ser trocado por outras coordenadas, que a propósito, alguém tinha me perguntado há um tempo atrás, acho que foi o Leandro, né, sobre coordenadas generalizadas. Eu até mandei lá um pedaço do texto, de um texto do Lanczos, sobre cálculo variacional, explicando, né, essa noção. No fundo, você pode usar quaisquer coordenadas que você queira para a descrição do seu problema, desde que você mantenha aquele número mínimo de graus de liberdade que você precisa para a descrição de um estado de movimento do seu sistema. Então, nesse caso particular aqui, como a gente está no plano, você precisa de 2 graus de liberdade, seriam x e y, em princípio.
E aí a gente troca esses 2 graus de liberdade por outros 2. Se você usasse só a distância, você perdia informação sobre onde sua partícula poderia estar, mas se você fixa a distância e o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, por exemplo, você consegue fixar unicamente posição, o estado de movimento ou posição da sua partícula naquele plano. Né? Estado de movimento precisa de velocidade ainda. Né? De toda forma, essa vai ser a nossa troca. E reparem que eu coloquei uma setinha aqui de ida e volta para indicar que, de fato, você pode trocar de xy para rθ, ou você pode também prontamente inverter, né? Essas expressões aqui, elas podem ser invertidas. Por exemplo, dá para escrever r igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou, na verdade, θ igual a arco cuja tangente vale y sobre x. Então você pode tanto me dar x e y como função de rθ, ou rθ como função de x e y. Tá? Isso pode ser feito prontamente, né? Como deveria. Então, beleza. Com esses dados em mãos agora, já está começando a esquentar. O que a gente vai fazer vai ser escrever a nossa segunda lei de Newton e depois trocar, tentar obter as equações que descrevem a segunda lei de Newton em função das nossas coordenadas r e θ. Reparem que, curiosamente, quando a gente escreve massa vezes aceleração igual a força, parece que naturalmente está embutido no jogo aqui coordenadas retangulares. Por isso a gente vai fazer um esforço grande aqui, vocês vão ver nas próximas linhas, para tentar ver qual que é a cara dessa sua equação diferencial em termos das coordenadas r e θ. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a seguinte, olha, vamos tentar detalhar um pouquinho mais essa nossa expressão, porque todo o nosso trabalho vai ser a partir dela agora. Vamos lá, olha. A gente tem aqui no fundo m, aí x dois pontos, apontado na direção I, mais y dois pontos apontado na direção J, isso exatamente igual a essa nossa componente de força, que depende então da distância até a origem, e o Rzinho. Alguém pode me dizer como escrever o nosso vetor R chapéu em coordenadas retangulares? Usando os vetores I, J e X e Y. X e chapéu mais Y, J chapéu dividido a norma. Isso. E quanto vale a norma? Olha para o vetor aqui. Peraí. É como se ele tivesse... O x e o y são componentes de um triângulo retângulo, né? O módulo do R é a própria hipotenusa, né? Então, quanto vale a hipotenusa em função de x e y? Vai valer raiz, né? Raiz de x quadrado mais y quadrado. Perfeito. Tá certo. Isso. Mais yj dividido por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito. Essa é a expressão que a gente tem aí. Mas você tem então aqui agora, olha, a relação entre x e y, r e θ. O que nós vamos fazer agora vai ser começar a calcular derivadas, pessoal. Derivada primeira, derivada segunda, depois derivada primeira, derivada segunda, tanto de uma expressão quanto de outra. Depois a gente retorna para a nossa segunda lei de Newton. Com mais detalhes, olha, o lado esquerdo aqui, ele já pode ser escrito em função de r e θ. Você já sabe que x é r cosseno θ, sabe que y é r seno θ, e sabe que a combinação dos dois dá o próprio r, olha. Então, do lado direito aqui da nossa segunda lei de Newton, a expressão para força, ela vira FR, e aí você tem aqui x, ele é um r cosseno θ, e dividido pelo próprio r. E para o J, alguma coisa similar, né? Você tem um R para a componente J, né? Componente Y. Você tem um R seno θ, J, e esse fator todo está dividido aqui pelo R. Então, coloca ele aqui, e esses fatores prontamente se cancelam, né? Você ganha, inclusive, naturalmente, o vetor unitário ali, que aponta numa direção radial no espaço em função do próprio ângulo θ. Perfeito. Guarda aí por um momento essa expressão, então. E claro que você tem que se lembrar agora, gente, que tanto R como θ, assim como x e y, são função do tempo, né? São funções do tempo. Então, quando você escreve x como função do tempo, igual a R cosseno θ, você tem que se lembrar que o R é função do tempo e o θ é função do tempo. A gente não vai ficar carregando essa notação
para todo um sempre, mas é bom se lembrar disso. Eu vou escrever a primeira aqui, e agora vamos lá, calcular a derivada primeira, depois a derivada segunda, e ela vai voltar para cá, e a gente vai comparar componente x de um lado com componente y do outro. Então, eu vou fazer essa primeira conta e vou pedir que vocês terminem. Então, vamos lá. Derivada primeira aqui, olha, vamos escrever assim, uma derivada temporal, isso igual a, então, x ponto, né? Derivada temporal igual a derivada da primeira vezes a segunda. Aí a derivada agora do cosseno, em função do tempo, né? Você fica aqui com menos seno θ. Essa seria a derivada da sua função, mas tem uma regra da cadeia ainda, então você tem que colocar ainda a derivada do θ como função do tempo. Aparece aqui um θ ponto. E o nosso x dois pontos agora fica como? Então você vai derivar de novo. A derivada segunda vamos colocar aqui. Então, exercício para vocês. Calculem aí para mim quanto vale a nossa derivada segunda aqui do x. E no embalo, claro, façam logo para o y também. Então, o y você já sabe que ele é, vamos escrever assim para ficar igual ao anterior, né? Você sabe que ele é dado por r seno de θ como função do tempo. E aí você vai tomar a derivada tanto primeira quanto segunda. Aí. Calcular então o seu y ponto, depois o seu y dois pontos aqui. Então, façam esse cálculo aí, pessoal, para esquentar as turbinas aí mais um pouquinho, e aí já já a gente corrige. Ô Bruno, eu ia perguntar ali em cima na primeira derivada que você fez ali no seno de θ, ali faltou um R? Faltou com certeza. Obrigado, Diego. Aqui, né? Exato. Obrigado, isso mesmo, com certeza. Derivada da primeira vezes a primeira vezes derivada da segunda, né? Faltou o R, sim. O primeiro para X eu terminei aqui, mas não sei se está certo, não. Fala para mim aí a resposta, vamos ver. Vamos derivando e vou conferindo a resposta. Então, ó, eu achei R dois pontos cosseno θ. Uhum. Aí, o que acontece? Você quer que ir derivando termo a termo? Porque se a gente derivar o cosseno agora, então eu estou fazendo a primeira regra do produto nesse primeiro termo. Não, beleza. É Então, então, vamos ir no termo a termo aqui. É porque eu fui riscando depois, né? Porque aparece muito termo. Mas eu vou falando aqui. Aí vai dar um menos R ponto, seno, θ ponto. Perfeito, agora calma. Nesse próximo termo aqui, olha, são 3 termos agora que a gente tem que derivar, não é isso? Sim, são. Aí você vai Foi ter aí que que eu me fazer embolei nos 3 termos. Pois duas olha. regras da cadeia, né? Dois deles um deles você tem uma regra da cadeia explícita, mas o primeiro dá para notar que quando você faz derivada do R em relação ao tempo, ele se junta com esse de cá. Então eu já vou colocar um fator 2 aqui. Porque seria R ponto, seno θ, θ ponto. Sim, isso mesmo. Aí o próximo seria menos R, derivada do seno, cosseno θ, com a regra da cadeia, θ ponto ao quadrado, porque já tinha um θ ponto antes. O meu deu certo isso daí também, eu só esqueci do quadrado de tirar. Então deu errado. Eu errei, ao invés de colocar o quadrado, eu coloquei θ dois pontos. Não, o θ dois pontos vai ser o último termo agora, porque aí você vai para a derivada do último, então vai ser menos R seno θ, θ dois pontos agora. Certo? Para o y é totalmente análogo. Se vocês querem fazer, ou eu corrijo logo de uma vez? Não, pode fazer aí. Então vamos lá, olha. Mesmo esquema. Vão acompanhando comigo, olha. Derivada da primeira, então você fica com R ponto seno θ. Aí agora a derivada da segunda vai ser mais, né? Porque a derivada do seno é cosseno, então você fica com um R, não vou esquecer dessa vez, né? Cosseno θ, θ ponto. E a derivada segunda, bom, a gente segue o mesmo procedimento. Então vai ser derivada da primeira vezes o seno θ, mais a primeira, derivada da segunda, então aqui derivada do seno dá um cosseno θ, θ ponto, e a gente vai para o segundo termo agora. Lembrando, o segundo termo tem 3 derivadas. Então a gente vai ficar com a derivada da primeira vezes as outras, né? Então a gente fica com 2 aqui, porque ele se junta com esse. Dá para ver explicitamente, né? Porque é o R ponto, cosseno, θ ponto. Aí o próximo, derivada do termo do meio aqui. Derivada do cosseno é menos seno, então a gente fica com menos R seno θ, θ ponto, com outro θ ponto que tinha ali, θ ponto ao quadrado,
Finalmente, o último termo vai ser mais, então, R cosseno θ, θ, 2 pontos. Perfeito, gente. Então ganhamos a derivada primeira e a derivada segunda. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a nossa segunda lei de Newton, né? E a gente vai comparar, então, olha só o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de comparar essa componente x com essa componente x, e a mesma coisa para y. Eu vou aproveitar as expressões aqui e vamos escrever aqui então, olha. Eu vou passar essa massa dividindo e vou abusar da anotação, eu não vou escrever f que depende de r, tá? Eu vou deixar só o f minúsculo para não ficar pesando muito as nossas expressões. Então a gente vai ficar com x 2 pontos, que a gente já sabe que é r 2 pontos cosseno θ, menos 2 vezes r ponto θ ponto seno θ, eu vou escrever nessa ordem. Depois menos r θ ponto ao quadrado cosseno de θ, menos r θ 2 pontos seno de θ, essa é a derivada segunda do x, igual a f sobre m multiplicado por 1 cosseno de θ. Então essa foi a componente x da segunda lei de Newton, escrito em função das nossas novas coordenadas polares no plano r e θ. Para a componente y vai ser a mesma coisa, né? Então a gente vai ter aqui um r 2 pontos seno de θ, então a derivada segunda, né? Tá aqui. Mais 2 vezes r ponto θ ponto cosseno de θ, menos r θ ponto ao quadrado seno de θ, mais r θ 2 pontos cosseno de θ, isso tudo igual a o mesmo f sobre m, agora só que é componente y, né? Multiplicado por 1 seno de θ. Essa expressão aqui eu vou chamar de 1, essa expressão aqui eu vou chamar de 2. Eu estava só escrevendo assim aqui embaixo para poder aproveitar, né, a derivada segunda aqui, tanto do y quanto do x, retornando lá para a nossa segunda lei de Newton. Agora a gente vai partir dessas duas expressões aí, olha. Então varrendo todo o nosso quadro aqui. Então tá aí, gente. Essas são essas duas expressões. Agora veja só, é um sistema acoplado e pior ainda, é não linear, né? Porque você tem termos do tipo funções, o produto, você tem um θ ponto ao quadrado aqui, você tem o r vezes o θ 2 pontos. Então o nosso sistema de equações é altamente não linear. E as duas equações, elas estão também acopladas, né? Porque você vê que tanto a equação 1 quanto a equação 2 dependem das nossas duas funções r e θ. Agora eu pergunto para vocês, com tantos senos e cossenos, será que a gente consegue combinar essas expressões de forma a obter equações derivadas dessas, que são derivadas no sentido de, como consequência de uma passagem de passos algébricos aqui, que sejam um pouco mais simples? Será que dá para fazer? Parece que dá, né? Porque você vê que tem muitos senos e cossenos. Aí você lembra que seno ao quadrado, cosseno ao quadrado dá 1, certo? Somado, né? Então veja só, vamos fazer uma combinação dessas duas expressões aí. Reparem só, tipicamente aqui, olha, como a gente encara essas duas expressões. Eu vejo, por exemplo, que aqui tem um cosseno e aqui tem um seno. Do lado de cá está similar, olha, aqui tem um cosseno, aqui tem um seno. Então se eu pegar a expressão 1, multiplicar por cosseno, e somar com a expressão 2 multiplicada por um seno, muitos termos aí vão ficar em evidência e alguns deles, inclusive, olha, a mesma estrutura aparece aqui e aqui, né? E alguns deles, com sinais trocados, parece que vão se cancelar. Então, olha a combinação inicial que a gente vai fazer. A gente vai pegar a primeira expressão, multiplicar por cosseno, e somar com a segunda expressão multiplicado por seno. E aí vamos ver o que aparece. Claro que eu vou fazer isso em ambos os membros, né? Aí o que está do lado esquerdo da igualdade eu somo com o que está do lado esquerdo, o lado direito somo com o que está do lado direito. Lembra que esse sinal de igual, gente, é uma relação, certo? Então o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. É como se estivesse comparando termo a termo. Então é como se fosse dois pratos de uma balança.
Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se você tem uma balança equilibrada e você coloca um fator do lado esquerdo, é claro que o que você colocar do lado direito mantém a balança equilibrada, né? Então, por isso a gente consegue combinar essas nossas expressões fazendo esse truquezinho aqui. Então, veja, acompanhem comigo. Olha, vamos fazer termo a termo. Quando você faz a primeira vezes cosseno e a segunda vezes seno, você fica já de cara aqui com um R 2 pontos multiplicado por um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então já matamos, já combinamos esses dois termos, os dois primeiros. Já nos dois segundos, eles vão ficar, olha, você vê que tem um fator comum aqui, 2R ponto, θ ponto, com um sinal de menos e outro com um sinal de mais. Como esse aqui vai ficar seno multiplicado por cosseno, ele vai se cancelar com o de baixo, que vai ser cosseno multiplicado por seno. Então esse termo que tinha lá a derivada, o produto das derivadas, vai se cancelar. Passamos para o próximo. Olha, o próximo vai ser menos R θ ponto ao quadrado. E aí a mesma coisa, você fica com o cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado. Também dá 1, então a gente nem precisa escrever. O último termo, ele é similar aos segundos termos aqui. Porque um é seno, eles têm sinais trocados, o R θ 2 pontos a gente consegue colocar em evidência, aí você vai ficar com menos seno cosseno mais cosseno seno. Então ele se cancela, dá 0 também. E do lado direito, a primeira que tinha um fator cosseno multiplicado por cosseno, então você coloca o F sobre M em evidência, e aí te resta aí um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então deu uma simplificada brutal nessa nossa primeira expressão, certo? Isso aqui a gente vai chamar de 3, por exemplo. E agora a gente vai fazer uma conta similar, mas tentando matar os termos mistos, assim, vamos chamar. Então veja só, olha, a gente tentar cancelar uma expressão com outra, o que eu vou fazer? Eu vejo que aqui, mesma coisa, né? Vai ser uma conta similar agora. Eu vejo que aqui eu tenho um fator seno e aqui um fator cosseno. Se eu multiplicar, então, a segunda por um fator cosseno e subtrair da primeira multiplicada por um fator seno, o que vai aparecer para a gente? Claro que eu vou fazer isso tudo, novamente, membro a membro, né? Acompanha aí comigo, olha. Aqui a gente vai ficar com seno cosseno menos seno cosseno, ambos multiplicados pela derivada segunda. Morreu. O próximo termo você vai ficar com 2R ponto θ ponto. Esse ficou multiplicado por cosseno, ficou cosseno ao quadrado, menos, com o menos dá mais, seno ao quadrado, que dá 1. Então sobrou um 2R ponto θ ponto. Perfeito. Próximo termo aqui, olha, a gente vai ficar com menos, aí você fica com R θ ponto quadrado, seno cosseno, menos com menos dá mais, R θ ponto quadrado em evidência, então mais seno cosseno. Então sobrou no fim das contas menos seno cosseno mais seno cosseno. Morre. O último, finalmente, o quarto termo. Você fica com R mais, então, R θ 2 pontos. Aí, vamos lá. Mesma coisa, né? Cosseno ao quadrado, por conta desse termo aqui. Menos com menos dá mais, seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Finalmente, chegamos lá. Então, eles se agrupam, né? Então fica R θ 2 pontos. E, finalmente, o último termo fica... Aí, bom, vai ser seno cosseno menos seno cosseno com F sobre M em evidência dá 0. Essa seria a nossa expressão, então, 4. Então, veja só, gente, aquele nosso sistema de equações 1 e 2, que foram as próprias segundas leis de Newton, né, as componentes da segunda lei de Newton escritas em coordenadas polares, elas podem ser recombinadas e olha a diferença das expressões que a gente tem agora. A expressão é muito mais simples e essa também, as expressões que eu estou chamando aqui de 3 e 4, elas são muito mais simples que as nossas anteriores. Certo? Ah, bom, mas a expressão 4, gente, ela tem uma cara aí bem sugestiva. Veja só, eu vou multiplicar ambos os membros dessa expressão por um fator aqui. 2, eu vou multiplicar por R, tá? Então fica R ponto, θ ponto, igual a
ou melhor, perdão, somado com r ao quadrado, θ 2 pontos, é igual a 0. Essa expressão do lado esquerdo te lembra alguma coisa ou não? A regra do produto, né? Para qual expressão? R ao quadrado, θ ponto. Perfeito. Então, se você derivar r ao quadrado vezes θ ponto, você volta exatamente para a expressão anterior, porque fica 2r, r ponto, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Olha, então, a expressão 4, não só ela ficou simplificada em relação às expressões 1 e 2 anteriores, quanto a gente conseguiu integrá-la. E aí você acabou de concluir que essa combinação aqui, r ao quadrado, θ ponto, é uma constante no tempo. Que constante será essa? Alguém tem alguma ideia? Será que ela tem alguma interpretação física? Vejamos. Vamos calcular o nosso momento angular, pessoal. Guardem aí por um momento essas expressões. Vamos calcular aqui explicitamente o nosso momento angular. Ele vai ter a seguinte estrutura. Olha, a gente sabe que ele é escrito como um produto vetorial, né? Então você escreve lá I, J e K. Aí aparece aqui a componentes do primeiro vetor. Lembra que é R vezes P, né? Então as componentes X, Y e Z do nosso vetor. Lembra que a gente já sabe que o movimento se dá num plano, que a gente escolheu esse plano com Z igual a 0, né? Por isso estou colocando a componente nula aqui da posição Z da nossa partícula, sempre 0. E o P aqui a gente vai escrever M, X ponto, M, Y ponto, e o momento também, por sua vez, ele está no plano, né? Então o componente aqui 0. Isso deixa a gente com o momento angular, como era esperado, com o componente somente na direção K. De fato, né, se você expandir pela primeira linha aqui, você fica com 0, depois J, 0, então de fato só te sobra a componente K do momento angular, que vale, vou colocar o M em evidência, e aí você fica com X, Y ponto, né, que seria esse fator aqui, menos o de K, menos x ponto y, isso tudo apontado na direção K. O que a gente vai fazer agora, a gente vai ser escrever então o nosso momento angular usando as nossas, vou colocar logo o casinho aqui, e vou abrir um colchetes, e agora o que vocês vão fazer? Mais uma tarefinha, vamos escrever o momento angular usando coordenadas r e θ. Você já sabe quem é o x é r cosseno θ. O y ponto foi calculado aqui em cima. X ponto também foi calculado aqui em cima. Então o que a gente vai fazer vai ser escrever essa combinação aqui usando as nossas coordenadas polares no plano. Então, tarefinha, digam para mim aí quanto vale o nosso momento angular. E aí, pessoal, saiu ou não saiu? Me falem, me dê uma boa notícia. R θ ponto? Só? Só? Acho que sim. Vamos ver. Talvez eu acho que tenha um fatorzinho aí que se perdeu no caminho. Mesmo que você me corrigiu, talvez você tenha perdido. É mais provável que eu tenha perdido mesmo. Ó, só para você ter uma ideia, porque eu imagino que esteja errado, porque aqui eu tenho, quando você me fala r θ ponto, eu vejo que essa expressão ela tem dimensão de metro por segundo. Mas aqui eu tenho metro por segundo, então tem 1 metro ao quadrado, percebe? Pois é, eu devo ter perdido alguma coisa aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada, porque eu fiz alguns passos aqui rápido para simplificar. Tá, pode ser que... Ó, eu vou transferir para cá. Então vamos ver, o M e o K eu já tinha escrito, aí agora vamos ver. O X ele vale R cosseno θ, e o Y ponto... Fala, pode falar. R quadrado. Isso, R quadrado então. É isso mesmo. Então vamos lá, olha, o Y ponto ele vale, estou copiando daqui agora, já tínhamos calculado, né? R ponto seno θ mais R cosseno θ, θ ponto. Isso aí agora vai ser subtraído de, aí eu vou menos Y, que eu sei que é R seno θ,
E eu vou escrever aqui embaixo o meu x ponto. O x ponto ele vale r ponto cosseno θ menos r seno θ, θ ponto. Talvez seja até mais fácil derivar de novo o x ponto do que ficar procurando aqui, embora ele esteja escrito, né? R ponto cosseno θ menos R seno θ, θ ponto. Perfeito, olha. E aí agora quanto vale? Vamos calcular explicitamente aí. Você tem lá M, vou deixar o K no final, né? Vamos lá. Alguns termos aqui. R ponto, seno θ, cosseno θ. É o mesmo fator que está aqui, olha. R ponto, seno θ, cosseno θ. Um sinal de mais, outro sinal de menos, esses dois termos se cancelam. E os outros dois? Os outros dois eles têm a seguinte estrutura, olha. Você tem um R ao quadrado, θ ponto, e aí você fica com cosseno ao quadrado, menos com menos dá mais, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e aí nos resta exatamente essa combinação R quadrado, θ ponto. Essa é a componente do momento angular na direção z, escrito em coordenadas polares. Se você comparar essa expressão aqui, que a gente acabou de calcular, com aquela que nós tínhamos obtido a partir da integração das nossas equações de movimento, o que no fundo nós estávamos fazendo é achando que de fato o momento angular se conservava no tempo. Então, no fundo, elas estão intimamente conectadas, percebe? É a mesma expressão, olha. E lembrem que essa expressão aqui, ela foi oriunda da segunda lei de Newton. E agora, depois daquela nossa dedução toda, a gente já sabe que essa componente do momento angular na direção z, que a gente combinou a chamar de L, ela vale m r ao quadrado θ ponto, e você sabe que isso é uma constante no tempo. Então agora, olha, essa constante aqui, nós sabemos quanto vale, que foi oriunda lá da nossa segunda lei de Newton, né? A gente pode, juntando essas duas coisas aqui, você tem direito de escrever r ao quadrado θ ponto exatamente igual a L sobre m. Então sabemos quem é aquela constante que aparece lá como função do nosso oriunda a partir da integração das equações de movimento, certo? Então, beleza, olha, o que a gente vai fazer? É costume escrever as nossas equações diferenciais numa forma que nós chamamos de forma normal. Então, você tenta colocar a derivada de maior ordem que aparece na sua expressão isolada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, olha. Como consequência aí dos nossos cálculos, eu vou escrever assim, olha, θ ponto vai ser igual, então, L sobre mr ao quadrado. Essa expressão, finalmente, eu vou chamar de 5, né? Mas ela foi própria consequência aí da 4, no fim das contas. E agora, olha, dê uma conferida. O θ ponto, com essa nossa expressão 5, ele pode ser prontamente escrita na expressão 3, porque ele está como função somente da variável r agora. Se a gente retornar com essa expressão lá para a nossa expressão 3, a nossa equação diferencial que antes dependia das duas variáveis, de r e θ, ela passa a depender somente de r. A gente desacopla o nosso sistema. Vamos fazer isso, então vamos ver o que aparece como consequência aí, pessoal. Então, jogando aquele nosso, vamos fazer assim, olha, 5 em 3. A gente fica com r dois pontos, menos r θ ponto ao quadrado, mas o θ ponto ao quadrado vale L ao quadrado sobre m ao quadrado vezes um r à quarta, peguei o quadrado daquela expressão, né? Isso tudo igual a nosso f. Agora eu vou voltar com a dependência aqui dele em r, só para visualização, dividido por m. Vou passar o m multiplicando para o lado de lá, e vou passar esse fator aqui, claro, a gente consegue cancelar um dos r's, né? Fica r ao cubo. Se eu multiplicar todo mundo por m, e passando depois esse fator para o lado de cá, a gente fica com m r dois pontos igual a f sobre f de r mais L ao quadrado dividido por, como eu passei o m multiplicando, eu fico com um m só, mr ao cubo.
Então, depois de trabalhar com um certo ardor aí, nós achamos as nossas expressões 5, eu vou chamar essa aqui de 6 agora, que descrevem então o movimento da nossa, ou melhor, as equações diferenciais que descrevem o movimento da nossa partícula sob a ação de uma força central, cuja componente é o próprio Fzinho, escrita em coordenadas polares. Então tá bom, vamos olhar para essa nossa expressão 6 aqui agora, pessoal. Qual que é a cara? Se você não soubesse de nada anteriormente, você nem imagina que tinha problema de força central, nem nada do tipo, só imagina que você pudesse olhar essa expressão pela primeira vez na sua vida aí. O que você faria? O que você diria que essa expressão poderia descrever? Eu diria que é a segunda lei de Newton, né? Para uma Perfeito. partícula sofre a ação de uma força dependente de R. Agora, esse segundo termo, L ao quadrado mr ao cubo, que me assusta um pouco. Não precisa, mas de toda forma você está coberto de razão, porque você olha para essa expressão aqui, o que você está enxergando é massa vezes aceleração, né? Sim. Aí, isso com certeza lembra a segunda lei de Newton, não é isso? E por outro lado, esse termo aqui, bom, é um termo a mais, é um termo que cai com o cubo da distância. Ok, perfeito, por que não? Então o que a gente vai fazer vai ser, de fato exatamente isso, mas mais ainda, Thales, além da gente conseguir interpretar esse termo aqui, você vai ver que ele está ligado com uma certa força específica que aparece somente pela escolha das nossas coordenadas, né? Nesse sistema de coordenadas aqui, quando você troca de xy para r e θ, aparece um termo a mais ali, mas a gente vai levá-lo em consideração nas nossas considerações. Mas a gente consegue mais ainda, a gente consegue até dizer para onde aponta uma espécie de força ligado com aquela nossa direção radial. Lembra, gente, que essa coordenada R aqui, ela representa distância à origem, certo? Então, claro, a gente sabe que essa não é a coordenada, sabe que, assim, por conta dessa escolha de coordenadas, tem um termo a mais ali na expressão 6. É claro que isso não é bem a segunda lei de Newton, você só quer interpretar assim e quer aproveitar as técnicas que você tinha anteriormente de, por exemplo, conservação de energia. Porque olha o lado esquerdo da sua expressão 6. O lado esquerdo está escrito assim, olha, a gente poderia escrever mr dois pontos, e aqui uma função φ, por exemplo, só para título de notação, que ela depende somente de r. E a gente tem técnicas para integrar equações de movimento quando ela tem essa estrutura aqui. Isso aqui vai ser uma espécie de força, por isso eu estou usando a letra φ, e ela poderia ser oriunda de um potencial. Tá? Só que o potencial ele vai ser uma combinação dessa soma de f, da integral, claro, dessa f somado com aquele segundo termo. Então a primeira coisa que a gente poderia fazer é tentar interpretar esse segundo termo. E a gente vai fazer isso num caso particular, só para você enxergar o que de fato está acontecendo, quando sua partícula está em movimento circular. Então imagina que você tem uma partícula em movimento circular com um raio r fixo. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale o momento angular nesse caso? Então imagina que uma partícula, olha, vamos pegar uma circunferência, aí a gente fixa lá o nosso raio Rzinho aqui, tamanho R, aí você sabe que, digamos que ela esteja girando nesse sentido aqui, esse seria o nosso ômega, aí então você sabe que o P da sua partícula ele é tangente à trajetória, apontado lá numa direção tangente, né, a trajetória circular que sua partícula está executando. Aí vamos chamar isso aqui de mv. Por construção, aí, no caso do movimento circular, esses vetores aqui eles são perpendiculares entre si. Aí aparece para a gente o quê? O L igual a M, R vezes V. Mas dado que esses vetores são perpendiculares, vamos chamar isso aqui paralelo então à direção K. Isso é igual a M, módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. O seno de 90 é 1, e aqui apontado na direção K. Perfeito? Então a gente já tem lá o módulo do nosso momento angular, ou melhor, a componente dele na direção K. Seria exatamente ali aquela combinação MRV. E aí, se a gente retornar para aquela expressão ali, a gente fica com, só para a gente tentar interpretar aquele tipo de força, vamos chamar aquela força ali de um F estilizado assim, ela vai ser alguma coisa do tipo, seria aquela componente ao quadrado, então
m ao quadrado, r ao quadrado, v ao quadrado, dividido por mr ao cubo. Isso vira para a gente, por sua vez, olha, um desses m's aqui se cancelam. Peraí, um desses aqui se cancelam. O r ao quadrado se cancela com o r ao cubo. Te sobra mv ao quadrado sobre r. Pergunta, Thales, essa expressão aqui é conhecida de algum lugar? É a força centrípeta, né? Isso. Mas nesse caso aqui ela está apontando para onde? Na direção R também? Mas para dentro ou para fora? Percebe que essa componente aqui, F, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo de para onde nós dependendo de como nós escolhemos o nosso sistema de coordenadas. Sim, sim. Se a gente fixar esse sistema de coordenadas exatamente para onde aponta a força, essa componente da força vai ser sempre negativa, te atraindo para aquele ponto. Uhum. Esse segundo termo que apareceu, dada a escolha das coordenadas polares, não. Você não tem escolha, ele está sempre apontado para onde? Contrário àquela direção radial. Então, uma espécie de força centrífuga. Ah, sim. Que apareceu somente por conta da escolha do seu sistema de coordenadas, mas de fato ela te joga para fora naquele sistema. Percebe? Sim, sim. Claro que eu estou fazendo esse cálculo aqui particular, no caso do movimento circular, mas só para a gente entender de fato o que significa. E ele tem unidades mesmo de força, como deveria, né? Tanto que apareceu lá uma expressão bem conhecida para a gente. E a gente consegue interpretar de fato como esse termo de força centrífuga te jogando para fora ali na trajetória, dado que esse sinal aqui não é arbitrário, né? Ele está fixado, esse sinal de mais aqui que eu marquei. Tá bom? Bom, gente, o que a gente precisa fazer agora é escolher, então, o nosso F para descrição dos nossos problemas, e a partir desse nosso Fzinho aí a gente consegue avaliar quais são os tipos de movimentos possíveis para a nossa partícula, usando uma técnica que a gente já conhecia anteriormente. Como é que você conseguia descrever quais eram os tipos de movimento que sua partícula podia executar, uma vez conhecida essa componente do lado direito aqui da sua segunda lei de Newton? Alguém se lembra? Tinha o gráfico de uma função que nós usávamos que ele conseguia descrever para a gente movimentos possíveis para sua partículas fixadas certos valores lá de uma grandeza física. Alguém consegue se lembrar ou não? Não era o gráfico do potencial, não, como função do R? Aí você fixava certas faixas de energia que sua partícula poderia ter, e aí você conseguia tentar intuir para onde a sua partícula poderia estar a partir de certas faixas de energia. Lembram disso ou não? Sim, Sim, sim. sim. Tá. Então é o que a gente vai fazer aqui. Para o nosso caso particular, pessoal, vamos tratar então um caso bem específico. Claro que a gente vai precisar disso, né, para a descrição de problemas específicos. A gente vai precisar fixar quem é o nosso F. Então, o caso típico que a gente vai tratar é o tal do problema de Kepler, né? Então, partícula quando a sua força aqui cai com o quadrado da distância. Então, veja só, se a gente tentasse escrever a nossa lei de gravitação universal para uma certa partícula, qual que era a cara? Vamos escrever a lei aqui e a gente acha quem é o nosso F. Então, vamos ver, quando a gente vai fixar aqui uma partícula de massa mzão, por exemplo, que poderia ser, digamos, o Sol. Aí nós fixamos aqui um certo sistema de coordenadas. Aqui nós chamamos de x e y. A gente sabe que as nossas partículas agora elas estão presas ao plano xy. Aí você coloca uma outra partícula aqui de massa m, por exemplo. Então, a posição dela é um r aqui no plano xy. A força, por sua vez, aponta em sentido contrário ao nosso r. Isso aqui é a força que a sua partícula sente, lá naquela posição r, e a gente sabe escrever essa força, né? Ela tem a seguinte cara. Então ela vale, nesse sistema de coordenadas aqui, menos gmm, né, gravitação universal, sobre r ao quadrado, apontado exatamente na direção r chapéu. E a gente tinha escrito lá no início isso aqui como f
de R apontado na direção R chapéu. Naturalmente, comparando o lado esquerdo e o lado direito, né, se você pegar toda essa componente aqui, você ganha aqui o seu F. Ou seja, esse nosso Fzinho, para o caso particular de força caindo com o quadrado da distância, tem a seguinte cara, olha, ele vale um menos GMM sobre R ao quadrado. Para não ter que ficar escrevendo toda hora esse GMM, vamos combinar essas três expressões aí numa só. Vamos chamar, por exemplo, de, digamos, lambda, que seja lambda sobre R ao quadrado. Claro que lambda, então, no fim das contas, vai ser GMM. Certo? Só uma redefinição aí para a gente não carregar 3 letras, né, cada vez. Mas depois a gente retorna para essa nossa continha aí. Então, nesse caso particular de força caindo com o quadrado da distância e atrativa, a gente tem a seguinte expressão para tentar analisar agora. Olha, massa vezes aceleração exatamente igual a menos lambda sobre R ao quadrado mais L ao quadrado dividido por mr ao cubo. Certo? Pronto, essa é a nossa expressão. Aí o que nós sabemos? Vamos lá, olha. A gente já sabe uma lei de conservação a partir dessa expressão aqui. Você consegue me dizer exatamente quem é a expressão que se conserva com o passar do tempo? Eu vou colocar uma implica aqui. E aí a gente vai escrever, mas depois a gente pode até deduzir. Vamos lá, forçar um pouquinho a memória aí. Quem é a lei de conservação da energia escrita em termos dessas variáveis novas aí? O primeiro termo de conservação da energia, quem é? Energia o quê? Cinética. Isso, então é M R ponto ao quadrado sobre 2. Não é isso? Isso. Mais um certo potencial aqui. Eu vou chamar de um potencial efetivo e já explico por quê. Isso tudo igual a quanto? Variação da energia com o passar do tempo dá quanto? 0, né? Não varia. Ela é uma constante. E quem é esse V efetivo? Por construção, é igual a menos a integral da força. Claro que eu estou abusando da notação aqui. Você deveria colocar um certo, digamos, um certo R0 de referência e aqui um certo R e colocar o linha aqui na sua integral. Mas como essa constante é arbitrária, a gente pode esquecer sobre ela e pegar simplesmente a função que, quando derivado, me fornece exatamente essa expressão do lado de cá. Certo? A gente pode pegar lá, por exemplo, a referência de que o potencial se anula no infinito e escrever o R, o V efetivo num certo ponto R, né? Nós já sabemos que dá para fazer isso, né? Já discutimos isso também. E aí, nós ganhamos a nossa lei de conservação da energia. Por que eu estou chamando esse potencial aqui de um certo potencial efetivo? Porque o potencial mesmo que dá origem à força que a partícula sente, ele tem essa cara aqui, olha, o V lá numa posição R qualquer, com a referência que o potencial se anula no infinito, ele é dado por menos GMM sobre R. Esse termo apareceria para a gente a partir dessa integração aqui. Mas eu tenho um termo a mais de força, como a gente discutiu, cuja origem é nada mais do que a escolha de coordenadas polares no plano. Certo? Então, nessa minha descrição aqui, em termos dessa minha segunda lei de Newton, assim, entre aspas, eu vou chamar, você tem um termo a mais ali. Então, para não confundir o potencial que de fato a partícula sente com esse potencial que eu estou usando aqui para descrever o movimento da minha partícula em coordenadas polares, eu vou chamar esse aqui de um certo potencial efetivo. Então, só para essa expressão aqui também não ficar errada, já que eu coloquei o R0 aqui, vamos fazer o seguinte, olha, deixa eu apagar esse V efetivo aqui, vamos fazer assim, né, olha. A gente tem lá, então, V de R, o nosso V efetivo, né, menos o V efetivo calculado num certo ponto R0, isso é igual a menos a integração para ir de R0 até o R. Vamos integrar aqui e vamos ver quanto dá. Acompanhe comigo aí, olha, você tem uma integral aqui
seria um mais lambda integral de R0 até R de dr' sobre R' ao quadrado, e o segundo termo seria um menos L ao quadrado dividido por M R', vamos manter só o M de fora aqui, só a constante, integração para ir de R0 até o R, dr' vezes R' ao cubo. Quanto dá aqui, então, esse nosso potencial, pessoal? Integração de dr sobre r quadrado. Quanto dá o primeiro termo aí? Mais ou menos. Vamos ver. Ó, lambda 1 sobre r'. Quando você deriva o r', ele tem que voltar para o r' ao quadrado. Então, eu vou colocar o menos aqui, não é isso? Porque o menos 1 cai e fica mais. Olha aqui o sinal que apareceu aqui, olha. Lembra que esse menos com esse menos se cancelaram, né? Variando de R0 até R. Concorda, Diego? Ah, tá. Não, beleza, tava viajando aqui. E o próximo termo, L ao quadrado sobre M. Agora tem que integrar o R a menos 3, né? Então, menos, aí cai o fator 2, fica 1 sobre R' ao quadrado. Vamos ver se volta. Isso aqui variando de R0 até R, né? Se você derivar agora o 1 sobre R' ao quadrado, cai o fator menos 2, cancela, o sinal de menos vem para cá como deveria, e menos 2 menos 1 dá menos 3, R ao cubo. Beleza, voltou. Aí, então, essa expressão, no fim das contas, vira, vamos lá, né? Menos lambda sobre R, é o primeiro termo, mais lambda sobre R0, certo? Substituindo os limites de integração aqui. O segundo termo, por sua vez, vai ser um mais lambda ao quadrado sobre 2mr ao quadrado menos 1L ao quadrado dividido por 2mr0 ao quadrado. Com a referência de que o potencial se anula no infinito, então o que a gente vai fazer? Olha, quando o R0 a gente mandar para infinito, você espera, né, que o seu potencial tenda para zero, ou seja, você se afasta, né, das suas fontes de força, então o potencial se anula. Então, com essa referência aqui, a gente consegue escrever que o nosso potencial efetivo tem a seguinte cara: isso é igual a menos lambda sobre R mais L ao quadrado dividido por 2mr ao quadrado, e esse é o potencial efetivo a que a nossa partícula sob ação de força que cai com o quadrado da distância está submetido. O que nós vamos fazer? Próxima etapa, fazer o gráfico e avaliar os tipos de movimentos possíveis que nossa partícula pode estar submetida, fixando certas faixas de energia. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai traçar o gráfico da nossa função V efetivo como função da coordenada radial R, e a gente vai ver o que poderia acontecer quando você fixa lá certas faixas de energia, energias positivas, digamos, zero ou negativa, e aí a partir daqui a gente vai tentar descobrir quais são as trajetórias que as nossas partículas poderiam seguir no plano sob a ação dessa força. Se por um acaso alguém estiver assistindo esse vídeo aqui depois, né, pelo YouTube que seja, essa é a nossa próxima tarefa, calcular então o gráfico do nosso potencial aqui como função da distância e depois fixar certas faixas de energia para ver então quais são os tipos de movimento possível que nossa partícula poderia estar submetida.